A graça e a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã da Missão Batista em Jorge Wetter. E a todos vocês que têm nos acompanhado nestes dias de quarentena, onde a igreja não pode se reunir, onde nós não temos tido oportunidade de cultuar. Mas precisamos entender que eu e você somos um culto ao Senhor. Todos os dias, a minha e a sua vida precisa ser uma adoração ao Senhor. Precisa ser um culto ao Senhor. E nesta noite eu gostaria de conversar com você sobre isso. Antes eu queria primeiro agradecer a cada irmão que tem enviado as suas mensagens para nós, para que a gente possa compartilhar com toda a nossa igreja. E o interessante, irmãos, nós não temos noção do poder da palavra de Deus. O quanto essa palavra de Deus tem feito bem, irmãos. Meus irmãos da Missão Batista, continuem enviando vídeos, mensagens, porque essas mensagens têm sido compartilhadas e têm abençoado tantas e tantas vidas. Vocês não têm noção do que o poder da palavra de Deus pode fazer na vida de alguém. Essa palavra que você mesmo liberou sobre a vida dos seus irmãos, e essa palavra ela tem alcançado muitas e muitas vidas, meus irmãos. Pessoas que estavam tristes, solitárias, com depressão, com ansiedade. A palavra que os irmãos têm dado tem chegado até essas pessoas e tem feito toda a diferença. Continue mandando seus vídeos, suas mensagens, seus versículos, suas palavras, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela cumpre o que a apraz. Deus abençoe você. Essa noite eu gostaria de conversar com você um pouco sobre mente renovada. O que é necessário nesse tempo para que nós tenhamos uma mente renovada? Porque a nossa mente, ela comanda as nossas ações. A nossa mente, ela comanda o nosso viver diário. E quando uma mente ela começa a ficar cansada, quando uma mente ela começa a ficar desgastada pelos longos dias que tem de sofrimento, de informações negativas, o que acontece? O que é necessário para que eu tenha uma mente renovada? A palavra de Deus fala alguma coisa sobre isso? Fala, meu irmão. E eu glorifico a Deus, porque a palavra de Deus fala sobre isso e ela nos ensina. Quer ver? Está lá em Romanos capítulo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 12, a partir do versículo 1. Esse capítulo de Romanos 12 fala exatamente sobre essa mente renovada, sobre o que isso deve produzir na minha e na sua vida. Vamos lá? Portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, esses dois versículos muito abençoam a minha e a sua vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, ele com certeza abençoou a vida dos romanos, mas tem abençoado tantas e tantas vidas e chegou até a mim e a você. E lendo isso aqui, meditando sobre esta palavra, a primeira coisa que ele está pedindo para mim e para você
Ele diz, rogo-vos, pois. Ele está dizendo, rogo-vos. E em algumas traduções está dizendo, eu suplico a vocês. Eu imploro a vocês pelas misericórdias de Deus e peço que vocês apresentem o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando ele estava falando de sacrifício, é impossível a gente não se remeter ao Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, na lei de Moisés, quando se sacrificava ao Senhor, era necessário que se separasse. Era aquele cordeiro puro, imaculado, e aquele sacrifício chegava às narinas do Senhor de uma maneira maravilhosa. Pois é, no Novo Testamento ele está pedindo exatamente isso para a gente, que eu e você somos o sacrifício. Eu e você devemos apresentar o nosso sacrifício, e o nosso sacrifício é a nossa separação. É a gente não se moldar ao mundo, mas vivermos separados. Vivermos para o Senhor. E vivermos para o Senhor implica a não nos moldar ao mundo. E ele diz exatamente sobre isso aqui. Não vivam conforme os padrões do mundo. E em outras versões diz, não se conformem com os padrões do mundo. E não se conformar é não se moldar. E não se moldar é não ganhar a forma que muitas das vezes o mundo tem visto as coisas. E falar sobre isso, em não se conformar com os padrões do mundo, é simplesmente você olhar para o que está acontecendo, é olhar para o mundo atual e como o mundo tem se comportado. Você deve, com certeza, deve estar vendo jornais e você vê no olhar das pessoas, você vê nos comentários, inclusive de amigos, muitas das vezes o medo, muitas das vezes o pavor de não saber o que vai acontecer. Isso tem assolado a humanidade. Mas olha, interessante, meu irmão, que Paulo hoje ele fala para o seguinte: vocês não podem se moldar a esse comportamento, moldar a essa visão. Então vocês têm que transpor isso. E como ele fala para a gente fazer isso? Ele diz o seguinte: deixem que Deus transforme pela renovação da mente. Ah, meu irmão, eu muito me alegro com essa palavra. Sabe por quê? Porque ser renovado pela mente do Senhor é não olhar para o que está acontecendo de uma maneira simplista, de uma maneira racional. É olhar para as coisas que nos têm afligido com a mente do Senhor. E como eu posso olhar com a mente do Senhor? É simplesmente, irmãos, começarmos a lembrar. Lembre-se de todas as palavras que nos foram dadas durante todo o período da nossa vida. Palavra de Deus. Este tempo é um tempo onde nós precisamos recordar tudo aquilo que nós aprendemos durante toda a nossa vida cristã, onde sempre foi pregado e falado. Hoje é o dia de praticar. Hoje é o tempo onde nós precisamos praticar e transformar a nossa mente. Quem pode transformar a nossa mente é a palavra de Deus. E aí, como você pode até me perguntar, mas eu vejo tanta gente reclamando, até muito crente reclamando. Mas a palavra de Deus também fala sobre isso. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltava conhecimento. Muita gente tem reclamado nesse tempo, murmurado, meu irmão, porque lhe falta conhecimento, porque a palavra de Deus, ela está aqui, nos orientando, nos guardando e fazendo com que as nossas mentes sejam renovadas. E aí, muitas das vezes, muitas pessoas falam, eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo. Isso é a vontade de Deus, meu irmão, para que você possa entender a vontade de Deus.
necessário é que você tenha uma mente renovada. E para que você tenha uma mente renovada, é necessário que você siga por esta palavra. É ela que nos renova dia após dia. É ela que nos renova a cada manhã. E nós precisamos aprender isso. É uma condicional que esse versículo aqui deixa. Ele diz o seguinte: você quer experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus? Necessário é o seguinte: mas deixem que Deus transforme pela renovação da sua mente. E ter uma mente renovada, e eu citei aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, para que eu tenha uma mente renovada, eu preciso olhar para o alto. Não tem como eu ter uma mente renovada no Senhor se eu ficar olhando para as coisas que estão acontecendo ao meu redor, meu irmão. A palavra de Deus nos diz: eu não sou desse mundo, nós estamos aqui apenas de passagem. Então, para que eu tenha a mente renovada, eu preciso olhar para o alto, olhar para Cristo. Como diz lá em Colossenses 1:3, olhando para o alto, para as coisas que são do alto. Porque quando eu me guio pelas coisas que são do alto, eu tenho a mente renovada todos os dias. Eu olho para os problemas, para as dificuldades e falo: ah, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me dado essa mente de entender que a nossa vida aqui é só uma passagem e que eu e você precisamos estar com a nossa mente renovada. Então isso é ter uma mente renovada ao Senhor, olhar para o alto, olhar para as coisas que são do alto, olhar para Cristo. E em segundo, eu preciso ter uma mente renovada, eu preciso ter empatia. É interessante que esse texto, ele fala algumas coisas que eu e você precisamos fazer. Diz o seguinte: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem, alegres com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Ter uma mente renovada é exatamente isso. É ter empatia pelo meu próximo. E ter empatia, eu ouvi uma coisa essa semana que foi muito interessante. Um jovem dizia: ter empatia não é apenas sentir a dor do outro, mas ter empatia é tentar amenizar a dor do outro. E quando você, meu irmão, essa semana gravou um videozinho lá com a sua família, ou mesmo só, você amenizou a dor de uma outra pessoa. Então que nós possamos viver nesse tempo, irmãos, entendendo que precisamos renovar a nossa mente. Mas para que nós possamos renovar a nossa mente e experimentar a vontade de Deus, precisamos renovar a nossa mente na palavra de Deus. Que Deus abençoe você, guarde você em todo o seu dia, em todo o seu domingo e te dê uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Que Ele guarde a sua vida. E eu queria deixar um louvor para você nesta noite. Nós vamos estar louvando mais uma vez com o nosso irmão Gabriel e a nossa irmã Bianca. E que este louvor, preste atenção na letra desse louvor, que a letra desse louvor possa impactar a sua vida. Deus abençoe você grandemente. Deus possa estar guardando a sua vida durante todos esses dias. Dias difíceis sim, mas mantenha a sua mente renovada no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas olha pro céu, do alto eu ouvi. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade.